Boa noite, pessoal. Vocês, por gentileza, estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Só me sinalize, por gentileza, aqui. Eu tô vendo, tá tranquilo. Beleza, Thales, obrigado. Pessoal, desculpa o atraso, eu estava ali no UNB aplicando uma prova de APC, daí eu acabei aumentando o tempo para a moçada lá mais 40 minutos e o trânsito de lá para cá, esse horáriozinho é chatinho, acabei me atrasando, tá? Mas vamos lá. Hoje é o último conteúdo, né, referente à parte de LGPD, Lei Geral de Proteção das Pessoais. Esse conteúdo é um conteúdo muito extenso. E a ideia aqui, é claro que não foi esgotar o conteúdo, foi simplesmente apresentar, né, alguns elementos desse conteúdo. Eu nem diria do principal, mas de pontos certamente importantes, né, para a gente ter uma base de reflexão sobre tratamento de dados pessoais e as repercussões que isso gera, tá? Dito isso, vocês estão vendo minha tela já? Estão vendo? Sim. Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre duas questões, né? O conceito de privacidade por definição, por padrão, privacy by default, by design, né? E vamos falar um pouquinho também sobre governança de dados, tá bom? Ou governança de dados, porque a gente está falando da LGPD. Então, a gente está falando da governança de dados, né? Então, nós fechamos ontem o último encontro nosso com essa construção aqui. Só um instantinho que eu estou organizando aqui as minhas telas. Nós fechamos o nosso último encontro com essa construção, então, né, que nós temos, então, um conjunto de dados. Esses dados, à luz da LGPD, eles podem ser dados operacionais, puramente operacionais, como, por exemplo, quanto que uma instituição gasta de manutenção predial, quanto que ela gasta de luz, de água, de papel, quanto que ela gasta de indenização trabalhista, coisas assim. Então, esse é um dado operacional, mas ela tem uma dimensão de dados pessoais, né? E aí, aquelas ideias dado pessoal sensível, que também, cada dia mais, são dados operacionais, porque as organizações precisam desses dados para tomada de decisão, para desenvolvimento de novos produtos e serviços, né? Então, esse conjunto de dados, então aqui, ó, ele tem essa dimensão operacional, os dados pessoais sensíveis, identificados e identificáveis, né? E o dado anônimo, que, à luz da LGPD, não é considerado dado pessoal. Tradicionalmente, o mercado, principalmente o mercado bancário, que é um mercado muito regulado, já falamos sobre isso, né? Os bancos, eles estão vinculados, por exemplo, as normas como Sarbanes-Oxley, quando os bancos ou empresas, né, que têm aplicação na Bolsa de Valores norte-americana, seja a Nasdaq ou seja John Dow, eles estão sujeitos a Sarbanes-Oxley, né? Mas os bancos, eles também são regulados pelos protocolos ou pelos acordos de Basileia. Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, porque no Brasil tem um Banco Central que, em alguma medida, regula os bancos locais, mas existe um Banco Central dos bancos centrais, que regula o comportamento também dos bancos centrais. Enfim, não é esse o nosso tópico aqui, mas o que eu quero dizer é que, tradicionalmente, as empresas se preocupavam com segurança da informação. Então, ela protegia o dado sem necessariamente olhar se o dado era um dado pessoal sensível ou um dado financeiro. De acordo com as necessidades de negócios, requisitos, lá tinha-se investimento, ações, algumas vezes até mesmo equipes para poder tratar de segurança, fazer resposta a incidentes, essas coisas todas. Então, a segurança da informação, tradicionalmente, ela tem esses quatro princípios, né? A confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A partir do momento que a gente começar a falar sobre SegInfo, segurança da informação, eu vou aprofundar um pouquinho mais esses conceitos, né? Inicialmente, no início dessa coisa toda de SegInfo, os conceitos que existiam, os pilares, eram os três: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Daí surgiu um quarto pilar, que é a autenticidade, e hoje existe um quinto pilar que ele dialoga com a autenticidade, que é o não repúdio. No Brasil, nós temos uma política nacional de segurança da informação. Isso é uma lei. Existe uma lei que estabelece uma política nacional de segurança da informação, que ela é voltada essencialmente para os órgãos públicos.
e vão trabalhar, então, esses elementos. Quando nós estivermos falando, a partir da semana que vem, em segurança da informação, a gente vai tratar isso, porque todas as vezes que você tem um ou mais desses princípios aqui violados, né? Ou seja, você tem a confidencialidade, a integridade, a familiaridade, a autenticidade, não repúdio violado, você tem a caracterização de um incidente de segurança. E esse incidente de segurança, ele pode ser um incidente de escopo, de dimensão muito grande ou dimensão reduzida. A gente vai falar sobre isso mais semana que vem, né? Aí vem a Lei Geral de Proteção das Pessoais, a Lei 3.609 de 2018, e essa legislação, ela traz mais um revestimento nisso. Então, ela vai falar, olha, em relação aos dados pessoais, você tem que ter uma coisa chamada previsibilidade. O que que é a previsibilidade? Se você, empresa, recebe um conjunto de dados pessoais, você tem que fazer um exercício, né, uma ação de levantar qual que seria o risco para o titular de dados se houver uma utilização indevida desses dados, se houver o vazamento desses dados. Então, vamos pensar assim em alguns cenários, né? Imagine que é uma empresa que faz lá exames médicos, né? Então, ela tem um banco de dados lá, sei lá, de pessoas cardíacas, de pessoas com doenças tipo A, B, C, D. E se vaza esse banco de dados? A pergunta é: que direitos que o titular de dados poderia ter afetados? Poderia, por exemplo, ter um direito, que é um direito fundamental, né, de saúde, por exemplo, ele tentar contratar um plano de saúde e um plano de saúde, uma vez que, de repente, teve acesso a um dado vazado de saúde dele, sabe, previamente, aquela pessoa tem uma doença ali muito grave, ou não tenta oferecer o plano para ele, ou coloca um preço muito alto. Olha só, afetou dimensões do direito, de direito fundamental. Então, a previsibilidade vai falar sobre isso, né? As ações que as organizações, e quando eu falo que organizações são empresas, né, tem que adotar para fazer esse esforço, esse exercício. E aí existe um relatório de impacto, né? Um relatório de impacto que permite você identificar ou mensurar isso. Você tem que ter gerenciabilidade, você tem que gerenciar consentimento, gerenciar as hipóteses legais que pode tratar o dado pessoal, você tem que gerenciar a retirada, a alteração de consentimento titular de dados. Você tem um princípio da dissociabilidade, ou seja, um titular de dados exerce o direito dele de cancelamento de dados. Ele fala assim: olha, eu quero cancelar, não quero mais que você trate. Para a organização, talvez manter alguns tipos de dados daquela pessoa é importante para questões estratégicas. Então, ele vai tirar lá os dados que permitem identificar a pessoa, né? Nome, CPF, endereço, e vai deixar dados mais genéricos: sexo, idade, altura, né? Região que mora, estado, né? O F, talvez o bairro, porque pode ser dados importantes, por exemplo, para poder fazer campanhas publicitárias. Então, ela vai anonimizar ou minimizar o dado. E tudo isso, então, modernamente, é revertido pela governança. Então, na governança, você vai ter os princípios da transparência, ou seja, a organização ela tem que ser transparente com o titular de dados. Ele tem que saber, entrando lá no site dela, como que o dado pessoal dele é tratado. Porque, afinal de contas, de novo, o dado pessoal não pertence às empresas. O dado pessoal pertence ao titular de dados. Por exemplo, se eu pegar assim o Thales, vamos supor, vou pegar como exemplo, né? Mas vamos supor que o Thales vá fazer o exame médico para poder participar de uma maratona. Então, a inscrição maratona exige que ele tenha um atestado médico de capacidade física, né? O Thales vai lá no laboratório e fala assim: já que eu vou fazer exame médico, deixa eu aproveitar aqui, também já veio meu colesterol e já faz lá uma bateria de exames. Apesar daquele laboratório ter coletado material genético do Thales, né? Sangue, essas coisas todas, para poder fazer o exame. Apesar daquele laboratório fazer o exame e ter o resultado daquele exame do Thales não pertence àquele laboratório. Aquele dado pertence ao Thales, é dele aquele dado. Aquele laboratório é um mero gestor daquele dado para uma finalidade específica. E o Thales, a qualquer momento, pode chegar nesse laboratório e falar assim: laboratório, ok, você já me deu o resultado, eu já tenho aqui o arquivo em PDF, seja o que for, eu quero agora que você delete, que você exclua esses dados. E o laboratório não pode oferecer resistência, porque o dado não pertence a ele, laboratório. O dado pertence ao Thales, e o Thales não quer mais que o laboratório mantenha aquele dado no banco de dados dele. É isso. Então, transparência, né, é eu mostrar para o titular de dados que ele pode exercer os direitos dele. Como que eu trato o dado? Para qual finalidade? Equidade. Eu não posso discriminar as pessoas em virtude de dados pessoais que eu sei a respeito dela. Então, eu sei que uma pessoa, por exemplo,
tem uma doença autoimune e numa oferta de emprego eu já tenho uma regra que essas pessoas estão fora de plano. Essas pessoas já nem participam mais. Eu sei que, de repente, uma mulher está gestante, né? E daí, na oferta de emprego, eu já tenho uma regra que, não, para mulher gestante eu não contrato. E muitas dessas decisões hoje têm algoritmos por trás, que trata dado pessoal, correlaciona perfil, à medida que é feito a perfilização das pessoas, né? Então, equidade, eu não posso discriminar as pessoas em virtude dos dados pessoais que eu sei a respeito dela. Responsabilidade. Se eu sou uma empresa que receba ali um conjunto de dados pessoais, eu tenho que ter responsabilidade em relação a esses dados. Eu não posso deixar para adotar medidas de segurança e uma série de outras ações só depois que acontece o incidente. Eu tenho que ter responsabilidade e previsibilidade e adotar medidas antes que o mal maior aconteça. E eu tenho que prestar contas. Eu tenho que prestar conta das ações que eu estou conduzindo. Então, periodicamente, olha, estou fazendo auditorias, estou reforçando a minha equipe, estou treinando as pessoas. Então, nós paramos nesse exato ponto aqui que eu acabei de fazer assim, um resgate de resumo. Tudo bem até aqui, pessoal? Vou avançar, tá? Bom, quando a gente fala, então, da privacidade por concepção por padrão, esse conceito, em termos gerais, o que ele diz? Que as empresas têm que pensar em privacidade desde o momento que ela pensa um novo produto, que ela pensa um novo serviço, que ela está fazendo a reengenharia de um produto, de um serviço, até o momento da implantação. Ou seja, desde a concepção até o momento que eu estou implantando e dando continuidade no ciclo de vida, eu tenho que pensar em privacidade. E por padrão, o que se for padrão? A privacidade tem que ser o padrão. Quando um titular de dados recebe um novo produto, um serviço, principalmente no meio digital, tudo aquilo que diz respeito à coleta massiva de dados tem que estar, por padrão, desabilitado. E o titular de dados que vai lá e habilita o que ele quer permitir que se colete dados dele. Vocês devem estar acompanhando nesse exato momento o embate que está tendo aí entre os Estados Unidos e a China em relação ao TikTok. A grande acusação que está movimentando, lógico que existem outros interesses para além do que eu vou falar aqui agora, né? Existe interesse geopolítico, porque a gente está falando de disputas, né? De duas grandes big techs, né? A, a empresa do TikTok versus Instagram, Facebook, que são empresas americanas. Então, sim, ali tem uma geopolítica econômica, comercial por trás disso, né? Mas o argumento que o Estado americano vem utilizando é que aquele aplicativo faz uma coleta massiva de dados pessoais. E isso coloca em risco os Estados Unidos, né? Então, veja que esse negócio dado pessoal está no centro hoje dos principais debates. Se você for debater inteligência artificial, lá vai estar dado pessoal. Se você vai debater informatização do judiciário, está dado pessoal. Se você vai debater reconhecimento de microtumor cerebral em exame de tomografia, vai ter dado pessoal e vai ter inteligência artificial nisso tudo. Então, essas duas, eu diria, nesse momento, né, conjunto de conheceres, de saberes, em relação a dados pessoais, inteligência artificial, está permeando qualquer debate hoje de uma amplitude maior. Então, a privacidade por concepção é isso. Deixa eu me ver aqui se eu consigo conseguir uma caneta aqui para eu fazer um desenho para a gente poder pensar isso sobre uma outra esfera que é importante. É, caneta. Vocês estão vendo eu fazer um desenho aqui? Está aparecendo até para vocês? Um triângulo? Aparece? Alguém Tá continua parecendo colocando? sim. Tá. Então veja só. Se eu estou falando de empresa, para nós termos aqui uma lente de análise das empresas, nós podemos observar a empresa, num primeiro momento, a partir de três camadas. Essa primeira camada aqui, eu vou falar que é a camada que define a estratégia da empresa. Então, qual é a estratégia de uma empresa, né? A empresa quer aumentar a sua participação num segmento de mercado, ela vai fechar filiais, ela vai ampliar. Qual que é a estratégia? Então, aqui, estratégia. É aqui que está a diretoria, né, e tudo mais. Uma segunda camada é a camada tática. A camada tática, ok. A estratégia é ampliar, a estratégia é crescer, a estratégia é investir em novas soluções, oferecer novos produtos e serviços, é a estratégia. Qual é a tática que eu faço isso? E uma terceira camada aqui é a camada operacional.
É a moçada que está lá no chão de fábrica, né, botando a mão na massa, fazendo com que a tática aconteça para alcançar a estratégia da empresa. Por que que eu estou falando e apresentando essa visão? Porque quando nós falamos de privacidade por concepção e por padrão, nós estamos falando que nós temos que pensar a privacidade em todo o fluxo, desde o momento que a área estratégica, que a alta direção começa a pensar no novo produto, no novo serviço, mais do que pensar simplesmente em funcionalidade. Ah, nós queremos essa funcionalidade, nós queremos essa cor, nós queremos isso e isso. Ela tem que pensar e também alocar recurso, alocar verba para a privacidade. É isso que fala a LGPD. A LGPD fala, olha, você não pode deixar isso só lá para a equipe técnica operacional lá embaixo, não. Você, desde as camadas estratégicas, tem que ter no seu radar os cuidados, o pensamento, os recursos, a alocação de recurso para é, privacidade. E você não pode deixar outro tipo de recurso ser maior do que a privacidade. Por exemplo, eu vou privilegiar funcionalidade em detrimento da privacidade. Eu vou privilegiar a performance do produto em detrimento da privacidade. Não. A privacidade está ali no mesmo nível de funcionalidade, de performance, de portabilidade. Privacidade está no mesmo par. É tão importante quanto, né? Então, é isso que resume, assim, em termos de visão, o conceito de privacidade por concepção por padrão. Ou seja, ela tem que permear todo o ciclo do negócio, todo o fluxo do negócio, desde a alta direção, que está pensando em estratégia, até nas equipes operacionais. Então, a parte de estratégia vai falar assim: não, nós temos então que pensar em privacidade, vai falar, ó, estratégia, todas as transações aqui têm que acontecer de forma segura, né? Não podemos permitir. Daí a área tática. Poxa, como é que a gente faz isso? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Muito simples, né? Fala assim, vamos implantar aqui um canal de fotografia. Então tá. Então, um canal de fotografia entre o ponto A e B me garante aqui um canal seguro. Não é somente isso, é claro, né? Aqui eu estou falando da segurança do canal, né? Então, eu vou ter um canal aqui fotografado, mas sim, aqui no meu back-end, eu vou ter aqui um banco de dados com limitações de acesso, só pode acessar esse banco de dados a partir da camada de negócio, a camada de aplicação só acessa a camada de negócio, ou seja, eu faço segregação de ambientes, né? Tudo restrito, daí vem o operacional. Tá bom, esse canal de fotografia, que tipo de fotografia que eu vou utilizar? Simétrica? Assimétrica? Qual é o tamanho da chave? 1042 bits, 2048, né? Então, ó, a parte operacional vai entrar na demanda operacional. Então, veja que todo mundo acabou se envolvendo com a segurança. Eu peguei um exemplo muito simples, um recortezinho de exemplo, para poder mostrar para vocês o envolvimento de todas as camadas com segurança. Da camada estratégica, tática e operacional. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso avançar? Então tá. Então, dito isso, eu vou avançar então. Então, veja só. Agora, essa ideia de privacy by design by default, privacidade por concepção por padrão, é uma ideia que não nasce com a LGPD. Essa é uma ideia dos anos 90. Nesse site aqui, nesse endereço, vocês vão encontrar lá o documento que dá origem a esse conceito, né? Mas quem criou esse conceito foi essa senhora aqui, ó, a Anne Calvokian. Ela é uma senhora, eu acho que é, ela é egípcia, e daí ela ganha ou ela conquista uma cidadania canadense e no Canadá ela assume lá uma posição de diretoria numa autoridade de proteção de dados no Canadá. Isso lá nos anos 90. E aí ela desenvolve os fundamentos da privacidade por concepção por padrão. Então, esse conceito de privacidade por concepção por padrão tem uma série de princípios. Então, vamos começar a ver esses princípios, né? Então, veja, o primeiro princípio é o princípio da proatividade e não reativo. Ou seja, quando eu vou pensar em privacidade, eu tenho que ser proativo a isso. Eu não posso, então, falar, mas isso custa muito dinheiro. Se eu for colocar isso aí, vai deixar meu sistema mais lento. A operacionalização disso é mais cara. Então, veja se eu tenho essa postura, eu estou sendo reativo. Não, eu tenho que ser proativo. Por quê? Porque não só porque é uma obrigação legal, mas isso também pode ser um diferencial de negócio. Então, tem que ter um compromisso do C-Level. Quando a gente fala no mundo corporativo de C-Level, a gente está falando do CEO, CFO, CFO, CTO, né? O chefe
Technological Information, são C-Level. Então, tem que ter compromisso do C-Level, da maior diretoria, da mais alta escala da empresa. Eu diria que a parte estratégica. Eu tenho que fazer divulgação interna e externa de políticas de privacidade, termos de privacidade. E aqui, então, eu estou falando daquela questão da transparência que nós falamos da governança, né? E eu tenho que fazer aqui a identificação dos dados pessoais. Então, eu tenho que ser proativo em conduzir essas ações. Esse é um primeiro grande princípio do conceito de Privacy by Design by Default. Um segundo princípio, a privacidade como configuração padrão. Ou seja, eu tenho que ter definição clara da finalidade para a qual eu coleto o dado pessoal. Para o titular de dados, tem que saber, né? Eu tenho que ter limitações da coleta das pessoais de acordo com a necessidade, um princípio que nós já vimos da LGPD. Eu tenho que aplicar sempre que possível a minimização de dados, manter nos bancos de dados somente os dados necessários. E eu tenho que limitar ao uso somente a finalidade determinada e limitar a divulgação desses dados a terceiros. Veja que isso aqui é um outro princípio do Privacy by Design by Default. Todos esses princípios eles vão se conjugando, vão se conjugando. Quanto mais princípios desses eu consigo aplicar na minha cadeia de produção de produto, serviço que for, mais aderente eu estou à legislação. Agora, é claro que isso não se faz do dia para a noite, isso é caro, isso requer equipes especializadas, isso requer planejamento e tempo, né? Mas são princípios do conceito. Outros dois princípios é o princípio da incorporação ao design, ou seja, a abordagem, quando eu penso um novo produto, um novo serviço, eu já tenho que pensar privacidade, eu não posso pensar somente funcionalidade, somente custo, somente performance, né? Eu tenho que fazer aquele mapeamento do risco à privacidade, ou seja, se houver um vazamento de dados, um acesso indevido, né? Qual é o risco? E quando a gente fala de risco, não é só o risco no impacto. Eu também tenho que pensar, então, quais são os mecanismos que eu tenho para fazer rastreabilidade. Querem ver um exemplo que a gente vai entender um pouco isso? É, vocês sabem que nós tivemos um evento no país de suspeita da alteração de cartão de vacina de um ex-presidente, né? Veja só o quanto que é importante a rastreabilidade. Essa é uma informação, olhando com uma lente jurídica, que quando se fala de altas autoridades, que são pessoas públicas, é claro que um dado de saúde, ele é um dado que ele é revestido de privacidade, não de intimidade, de privacidade. Entretanto, a depender da pessoa, quando a pessoa caminha para a luz da publicidade, ou seja, a pessoa se torna um parlamentar, um político, um presidente, a pessoa voluntariamente, por vontade própria dela, ela caminha em direção à luz da exposição, à luz do público, porque é uma figura pública. Percebe? Ninguém obrigou alguém a ser presidente, a ser senador, a ser político. Ele voluntariamente, essas pessoas, elas caminham voluntariamente em direção à luz, aos olhos do público. E daí tem certas informações, como, por exemplo, informação de saúde, que acaba sendo relativizado. Essas pessoas já não vão ter a mesma tutela da privacidade em relação à saúde que um cidadão anônimo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa que é uma pessoa de uma alta autoridade, que se eventualmente essa alta autoridade ela fica doente, ela vem a falecer, isso impacta não somente a vida pessoal e privada dela, impacta todo um país, muda todo um país. Tanto é que as eleições, quando acontecem, muda o país. Então, percebem por que que, neste caso, a privacidade dessa informação ela não é revestida da mesma forma que é a privacidade de uma pessoa anônima, né? Mas o ponto é, todo esse processo de identificação, se houve ou não alteração, aconteceu porque existia logs que permitiram a rastreabilidade. Então veja que quando você fala de privacidade incorporada ao design, a gente está falando de mecanismos que garantam a privacidade, mas também de mecanismo que permita que eu faça um rastreamento, um tratamento do dado pessoal e, a partir desse rastreamento, conseguir compreender uma cadeia que possa ter afetado a integridade do dado pessoal. Então, garantir privacidade incorporada ao design é privacidade no sentido material, que é guardar, né, garantir que, de fato, o acesso àquilo ali é restrito, mas também é o design da
construção de mecanismos de log e preservação dos logs, né? Então, pronto. O princípio 3 não impacta a privacidade, decorre do uso das tecnologias, né? Então, essas questões todas. Princípio 4 é a funcionalidade completa. O que significa isso? Eu não posso privilegiar funcionalidades de performance ou de outra natureza em detrimento da segurança e da garantia da privacidade. Elas estão ali, ó, em mesmo pé de igualdade. Eu tenho que ter documentação das funcionalidades de privacidade. E aqui nós temos problemas das mais diversas natureza. Todos vocês sabem que nós estamos tendo um aumento, né, cada vez mais do IoT, da internet das coisas, do Internet of Health Things, a internet da saúde das coisas, vamos dizer assim, ou da saúde das pessoas, né? Smartwatch, tecidos inteligentes que pega a temperatura do seu corpo, né? Até mesmo roupas íntimas, né? Principalmente para mulheres, que capta ali na região sexual da mulher certos corrimentos e a partir disso você tem sensores que já fazem um exame daquilo e já geram um alerta no médico para falar se aquilo ali é um corrimento natural ou se aquilo ali pode já ser um indicativo de alguma doença, e daí já começa a partir disso fazer laudo. Nós estamos falando desse mundo onde há coleta de dados pessoais da saúde por meio de vários dispositivos, né? Então veja que nós estamos falando aqui, então, que eu não posso mais garantir somente a funcionalidade aos sistemas sem garantir a privacidade. E aqui eu estou dando alguns exemplos no segmento médico, né? Por exemplo, uma máquina de tomografia que opera por Wi-Fi e faz a transmissão dos dados para um banco de dados. Veja que eu estou pegando dados de saúde que estão sendo ali escaneados durante o exame e transferindo esses dados via Wi-Fi para um banco de dados. Esse canal tem que ser seguro. Esse banco de dados tem que ser seguro. Essa máquina tem que ter funcionalidades que permitam que ela faça uma tomografia com velocidade, com alto nível de resolução, mas ao mesmo tempo que tenha funcionalidade de segurança, né? E daí nós vamos nos deparar com um grande problema que hoje nós temos muitos dispositivos de IoT, de internet das coisas, que são embarcados, né, em máquinas com baixa capacidade de processamento e que muitas vezes vai ter ali garantida a funcionalidade, mas não vai ter garantido privacidade. Porque garantir privacidade, ela aumenta o custo de processamento. Eu vou gastar mais com processamento. Porque muitas vezes eu estou falando de ter que garantir mecanismos de criptografia, canais de criptografia, eu vou ter que garantir rastreabilidade. Então, tudo isso aumenta o custo de processamento, que acaba aumentando o custo do produto. Então, para reduzir custo de produto, algumas vezes os fornecedores vão retirando o quê? Ele acaba retirando privacidade e dando prioridade à funcionalidade. Por isso que os princípios falam, né? Olha, funcionalidade completa com segurança e garantia de privacidade. Pessoal, ficou claro? Está ficando claro para vocês esses princípios? Só me sinaliza aqui, por gentileza, está ficando claro os princípios, É que tá tranquilo. tá? Não, e ficando claro, e está fazendo sentido para vocês? Vocês estão enxergando? Está fazendo sentido ou está só assim, um monte de palavras? Só me dê um feedback. Está ficando claro e está fazendo sentido, né? Sim, É, não? bastante, na verdade. Já Sim, tive que sim. bater nisso no trabalho, inclusive. Ah, então beleza, Paulo. Então, eu vou avançar aqui. Se vocês tiverem qualquer questão, me interrompam, tá? Um outro pilar é a segurança, de ponta a ponta, que eu já falei sobre isso aí logo no começo, né? Então, vocês ter segurança no radar de todo o ciclo de vida do projeto. E quando nós falamos de ciclo de vida do projeto, nós estamos falando desde aquele momento da concepção, lá numa área estratégica, né? Depois da elaboração do produto, do serviço numa área tática e depois da implantação dele pela área operacional. Então, segurança no radar, né, no ciclo do projeto, é isso, né? Garantir o princípio da segurança da informação, ou seja, confidencialidade, integridade, disponibilidade, ter garantia de todos esses elementos, né, sem prejudicar outras funcionalidades. Os últimos dois pilares é a visibilidade e transparência. Veja que aqui já começa a conversar de novo com a governança, que nós falamos lá atrás, né? Então, é só responsabilização e prestação de contas. Eu já falei sobre isso, então não vou me deter muito aqui agora, né? Transparência, né? Então, já falei sobre isso.
A exemplo, só para vocês terem uma ideia do quanto esses são princípios importantes, a semana passada, a Autoridade Nacional de Proteção das Pessoais lançou uma nova regulamentação, a número 15, aonde ela fala sobre o registro do incidente de segurança. Mas ela está falando sobre o registro não no sentido do registro operacional, mas do registro para prestação de contas. Então, havendo incidente de segurança com dados pessoais, eu tenho que registrar um conjunto de informações para prestação de contas perante a autoridade nacional. Veja, transparência, isso é transparência, né? Conformidade, ou seja, ter canal de comunicação titular de dados. Então, veja que esses princípios, né, da privacidade por concepção por padrão, eles são princípios como guarda-chuva, que abarca uma série de coisas, né? E, por fim, você tem aqui o sétimo princípio, que é o respeito à privacidade titular, né? Ou seja, hipóteses legais, que nós já vimos aqui, consentimento, alguma base legal, né? A garantia da qualidade dos dados pessoais titulares de dados, né? E ele ter acesso, o direito dele ter acesso aos seus dados pessoais. Veja que isso aqui dialoga com os direitos do titular das pessoais. Então, pessoal, todos esses sete princípios aqui que vão se desenhar conceitualmente, né? Essa ideia do privacy by design by default, privacidade por concepção por padrão. Então, veja aqui, olha, compromisso e envolvimento do C-Level, né? Vou fazer um parênteses aqui. Aqui no Brasil, nós temos o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse instituto, ele gera uma série de padrões de governança para o CA. O CA são os conselhos de administração, né? E eu me recordo que em 2018, 2019, eu ajudei a fazer a escrita de um documento, que se vocês entrarem no IBGC, vocês vão achar esse documento lá. Basta você fazer um cadastro lá, você consegue ter acesso a esse documento. Não somente fui eu que escrevi, várias pessoas participaram dessa escrita, foi escrita a quatro mãos, mas ele fala fundamentalmente da importância do C-Level ter segurança no seu radar. Porque até então é muito comum o C-Level pensar assim, não, esse negócio de segurança aí o pessoal da TI resolve. Deixa para a TI. E vai jogando isso para cima da TI. Quando vem a LGPD, com o princípio, né, com o princípio, o Privacy by Design by Default, ele fala, não, C-Level, você não pode ficar jogando essas coisas para a TI. Isso tem que estar aqui na sua conta, ó, no seu radar de preocupação, tem que ter preocupação com segurança, com privacidade. A preocupação não é só, eu estou preocupado com isso. É direcionar investimento. Se você vai botar dinheiro para desenvolver um novo produto, a funcionalidade do produto, você também tem que botar a parcela do dinheiro para poder também garantir um produto funcional, com boa performance, com a cor que atrai o público, mas com segurança e garantia de privacidade se você está coletando dado pessoal, né? Então veja que os princípios então dialogam dessa forma toda. Então veja só, feito essa grande visão, né? Essa é uma grande visão, e aí eu faço um outro parênteses aqui, que aqui, pessoal, eu estou fazendo só um recorte muito superficial. Isso aqui é tema para semestres de curso. Eu já dei aula numa pós-graduação de formação de encarregado de dados, né? Que só isso aqui era uma matéria que você desenvolve num semestre inteiro. E é claro que a gente não vai ter tempo aqui para isso, até porque o nosso foco aqui é chegar em outro momento, né? Onde vai falar de inteligência artificial, vai falar lá de filosofia da mente, mas aqui é só para vocês terem essa visão muito ampla. Muito bem. Posso avançar? Tá tranquilo aqui? Compreensível? Tá tudo tranquilo? Me sinaliza aqui para eu poder saber se eu estou no caminho certo, se eu estou me fazendo entender por vocês, né? Então, dá um joinha aqui, ou fala no microfone, ou no chat, só para eu saber se eu estou no caminho certo. No sentido de vocês estarem entendendo. Tudo bem? Tudo Tá dando bem? pra entender sim. Inclusive, tipo, só pra complementar, lá no meu trabalho tem uma coisa interessante, que depois que a gente precisou tomar um cuidado tão grande com privacidade, eles acabaram desenvolvendo também a gente chama lá de diferentes ambientes para a gente poder trabalhar, né? Então, por exemplo, mesmo Uhum, que eu esteja desenvolvendo uma aplicação, eu não posso testar minha aplicação com os dados de fato do cliente. Porque, mesmo que eles desenvolvendo alguma coisa, né? Porque, no final, se eu tivesse acesso a eles num ambiente em que eu estou apenas desenvolvendo e não implementando, eu teria acesso a todos os dados de todos os clientes. Então, o que que eles uhum, fazem na prática lá é que eles criam um ambiente que eles chamam de homologação de desenvolvimento, que é onde a gente pega as bases de dados reais, né? Que são os dados dos clientes, mascaram todos eles, e aí sim eu consigo trabalhar com esses dados mascarados
e que não são reais, né? A gente pode trabalhar nesse ambiente sandbox para poder desenvolver a aplicação. Luiz, isso que você acabou de escrever é parte, né, da ideia de privacidade por concepção padrão. É parte. Você, por exemplo, ter três ambientes: ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação e ambiente de produção, você segregou o ambiente. Já é um princípio. Você não permitir que dados reais estejam presentes no ambiente de desenvolvimento e ambiente de homologação é essencial. Esse que você acabou de falar de mascaramento chama-se tecnicamente de sanatização dos dados. Você sanatizar os dados é você tirar as características dos dados originais. Você mantém a estrutura do banco de dados, mas você mascara, você sanatiza os dados. Até porque, geralmente, o nível de segurança que você tem no ambiente de desenvolvimento e produção é um nível de segurança menor do que você tem na produção. Na produção, só mete a mão depois de um GMUD, uma gestão de mudança que foi acordada e somente algumas pessoas. No desenvolvimento, talvez qualquer um lá que está nas equipes de desenvolvimento mete a mão. Na homologação, você restringe um pouco mais, mas ali também você sobe banco de dados, tira banco de dados. Então, geralmente, desenvolvimento e homologação são ambientes menos seguros do que a produção. Agora, veja só que seria ou é muito arriscado você pegar dado quente, dado real, e colocar em bancos de dados de desenvolvimento de homologação, que são ambientes que estão mais propensos a vazar dados pessoais, que você tem camadas menores de segurança. Porque se você for botar o mesmo nível de segurança que você tem na produção, no desenvolvimento e homologação, o seu custo operacional da empresa vai lá em cima, para você garantir o mesmo nível de segurança. Né? Não faz sentido isso para vocês? Percebe? Então, por isso que eu tenho que ter segregação de ambiente, né? Que eu vou garantir outras coisas, como continuidade de negócio, além dessas ideias que a gente está falando aqui, mas eu também tenho que ter o cuidado de não deixar dado quente, dado real, nos ambientes de desenvolvimento e homologação, tá? Muito bem. Então, eu vou avançar aqui um pouquinho mais, né? Para poder a gente avançar, senão eu fico preso aqui nessas ideias. Então, veja só. É, Então, vamos desenvolver aqui três ideias aqui a partir do conceito geral de privacidade por concepção padrão, né? Então, pensar a privacidade em processos, aplicações e serviços ou produtos de ponta a ponta. Nós já sabemos o que é pensar ponta a ponta. Pensar ponta a ponta não é garantir um canal de criptografia de ponta a ponta. Pensar de ponta a ponta é pensar desde o momento da concepção pelo C-level, lá pela área estratégica, passando pela área tática e chegando ao operacional. Isso é ponta a ponta. Né? Agora, como que vai ser feito tecnicamente, estrategicamente, taticamente, é uma outra história. Né? Mas isso é fundamental. Né? Ou seja, quando eu penso um novo produto, desde o momento que eu estou desenhando, olha só, né? Então eu estou desenhando um serviço, eu estou desenhando um novo produto, eu já estou pensando em segurança em relação aos dados pessoais. Percebe? E pensar isso, a gente poderia fazer assim, mil exemplos diferentes, né? Vou trazer uns exemplos fora daqui, depois eu trago aqui. Vamos supor que alguém está projetando um brinquedo para criança, né? Eu vou começar a pensar fora do dado pessoal. A pessoa vai falar assim, nossa, esse brinquedo tem que ter um grau de segurança. Esse é um brinquedo que, por exemplo, se sofrer uma queda, ele não pode estilhaçar de tal forma que possa vir a cortar a segurança. Então, essa pessoa que está desenhando esse brinquedo, ela está pensando na funcionalidade, na versatilidade, mas está pensando na segurança. Se eu estou desenhando um sistema, né, uma plataforma, um game, seja um game para criança, seja um game para adultos, seja uma plataforma que faz cadastro de recurso humano, seja uma plataforma para o judiciário, seja uma plataforma para psicólogo, eu tenho que desenhar isso pensando funcionalidade, eu tenho que pensar performance, mas eu tenho que também no meu desenho pensar a segurança. Daí eu vou selecionar quais são os requisitos de segurança mais adequados. Eu vou usar aqui uma criptografia de 1024 bits, eu vou usar uma criptografia de 4028, né? 2048, que nível de criptografia? A resposta a isso vai passar pelo aquele relatório de impacto. Qual é a importância desse dado pessoal? Eu tenho aqui dado pessoal, que são dados pessoais de saúde. Eu não sei se vocês acompanharam, eu acho que foi a semana passada, uma empresa norte-americana, se eu não me engano, que é especializada em cirurgias de estética, foi invadida
e no banco de dados delas tinha várias imagens das pessoas, porque sim, se a pessoa vai fazer uma cirurgia estética, seja no rosto, nos seios, na barriga, no pênis, no que for, né? Tem um monte de fotografia sobre isso. E esse grupo invadiu esse banco de dados, né? Conseguiu ter acesso e saiu espalhando essas fotos todas aí pela internet. Olha só o constrangimento, a exposição que essas pessoas estão tendo. Então, eu tenho que pensar, ou seja, eu tenho que desenhar pensando em segurança, eu tenho que selecionar a tecnologia adequada conforme a importância daquele dado, e aí é desde o qual é o tamanho da chave criptográfica que eu vou usar. Quanto maior é a minha chave criptográfica, mais robusto vai ser a proteção daquele dado. Ah, mas para o nome, talvez, por exemplo, eu não vou usar criptografia no nome, né? Mas se eu tenho um dado de saúde, talvez eu tenha que usar. E é claro, pessoal, que eu vou fazer aqui um parênteses, que isso não é fácil de responder como aqui estamos conversando. Por exemplo, há um tempo atrás, eu fiz um projeto num grande órgão aqui do governo federal, né? Que quando eu conversava com a equipe técnica, a gente estava tratando os bancos de dados lá, né? E eu falei assim, olha, vocês têm nesse banco de dados aqui muito dado pessoal sensível, a gente tem que pensar aqui uma forma de melhorar a proteção desse dado, né? Daí chegou lá os DBA, a gente conversando, e eu sabia, eu sabia que não era possível naquele banco de dados, apesar de ter o recurso, não era possível habilitar a criptografia. Porque é um banco de dados com milhões de dados, é tão grande que se habilitar a criptografia, vai sentar o banco. Percebe? Ou seja, você tem cenários que o recurso existe. O recurso de criptografia da coluna, então essa coluna aqui, pá, vou habilitar a criptografia. Só que num banco de dados desse porte, com milhões de dados, se você habilita a criptografia, você senta o banco. Se torna a performance do banco é prejudicada. E daí afeta negócio. Então, daí você tem que pensar outros mecanismos. Ah, então eu vou pegar esse banco de dados aqui, vou criar uma área isolada. Né? Aquela ideia de círculos concêntricos de segurança. Já vai falar sobre isso a partir da semana que vem. Eu vou criar aqui uma área isolada. Eu vou, como disse aqui o Luiz, eu vou segregar os ambientes. Né? Eu vou aprimorar o meu controle de acesso a esse banco de dados aqui, somente a camada de negócio nessa porta, num canal TCP que se conecta ao banco de dados. Então, meti um firewall ali, ó, aquele firewall, já fechou um monte de coisa. Olha, backup, eu tenho aqui uma outra interface de rede para backup que passa num outro firewall. Isso aumenta custo, aumenta a complexidade, mas isso é o custo, né, operacional, financeiro de você levar a segurança, né? Então, percebe que, né, as coisas não são... você pode ter uma tecnologia que tem um recurso, mas você pode não conseguir habilitar o recurso. Sobre o custo de você impactar a funcionalidade do serviço, impactar a funcionalidade, impacta a experiência do usuário, prejudica o negócio. Então veja que, e daí, pessoal, quando a gente fala de privacidade por concepção por padrão, ou seja, toda a cadeia, esse é um tipo de decisão que a área técnica ela não vai ter ali, vamos dizer assim, alçada, autonomia para tomar sozinha. Ela vai ter que chamar de negócio, porque ela é técnica. Lembra que a gente falou o desenho lá? Área estratégica, tática, operacional. A área técnica operacional não vai ter alçada, não vai ter rúbrica para tomar essa decisão. Então, ela vai ter que chamar a área de negócio, a área tática, né, levar a situação. A área tática vai ter que pensar, de repente vai ter até que envolver a área estratégica. Olha só a privacidade por padrão percorrendo todo o ciclo, né? Daí eu começo a desenvolver, olha só, todo o ciclo do desenvolvimento aqui de processo, aplicação, serviço, né? Eu estou pensando em todo o ciclo de segurança. Agora eu começo a desenvolver, vou testar, vou implantar, vou verificar se na implantação isso está funcionando de forma adequada, conforme esperado, né? Vou operar isso aqui. E daí, na operação, é um mundo. Porque eu não vou entrar aqui em todos os detalhes que cada uma dessas coisas que acontece, mas muitas vezes você desenhou uma coisa pensando em segurança, você fez uma seleção de boas soluções, você desenvolveu usando as soluções, você implantou e testou aquilo e você está operando. Daí chega um dia lá que você tem que aplicar um patch de segurança. Daí você vai lá, pum, aplica o patch de segurança vai lá e desabilita o flag da criptografia. Daí tudo aquilo que você desenhou ficou vulnerável. Então, esse ciclo vai entrar naquele ciclo PDCA, né? Planejar, fazer as ações e avaliar. Então, você tem que estar todo o tempo na operação, garantindo que tudo aquilo que você desenhou, selecionou, implantou, continua operando de acordo com os requisitos. Por isso que vai ter aqui, em algum momento, a parte de documentação. Em algum momento aqui, ó, vai falar sobre documentação. Aqui, ó, documentação das funcionalidades de privacidade. Eu tenho que documentar
para quando eu estiver operando, eu ter certeza de que as coisas continuam operando conforme o desenho lá de cima, né? Muito bem. Então, isso aqui quando você fala sobre pensar em privacidade no processo, né? Agora, mais que pensar na funcionalidade, você tem que ter a privacidade e segurança como requisitos fundantes. O que significa isso é que a LGPD, ela faz uma mudança de paradigma. Ela tira ou ela coloca o titular de dados no centro da decisão. Então, todas as vezes que uma organização ela vai tratar dado pessoal, ela tem que fazer a seguinte pergunta: o tratamento de dado pessoal, o tratamento que eu estou fazendo a esses dados, eu tenho uma hipótese legal que me permita fazer isso? Ou seja, isso é mais do que pensar em funcionalidade. Eu estou pensando na privacidade, colocando o titular de dados no centro do debate. Eu tenho uma hipótese legal que me permita? Ok, tenho uma hipótese legal. Eu estou aderente aos princípios, necessidade, né? O princípio da segurança, o princípio da não discriminação. Então, aqueles 10 princípios que nós falamos. Então, eu tenho que responder essas coisas, né? Isso tem que ser um requisito fundante, é colocar o titular de dados no centro do negócio. O banco de dados, enquanto dados, ele não pertence à empresa. O dado pertence ao titular de dados. Agora, o banco de dados, enquanto tecnologia, eu uso um PostgreSQL, eu uso um MySQL, eu uso, sei lá, um SQL Server, um Oracle, sei lá o que for. O banco de dados enquanto tecnologia, isso sim pertence à organização. Mas os dados que ali estão, os dados pessoais, pertencem ao titular de dados. E eu simplesmente não posso me dar o luxo de deixar esses dados sob risco, né, de vazamento, de má utilização e sob o risco de receber uma sanção. Então, esse é um ponto importante, né? E, por fim, responsabilidade de todos que estão na cadeia de criação das soluções. E aqui nós começamos a falar de processos, pessoas e tecnologia, né? Na experiência que eu tenho, de tudo isso aqui, o mais difícil. O que vocês acham? Vou fazer um teste. O que vocês acham que é o mais difícil para você implantar um Privacy by Design by Default? O mais difícil é processo, o mais difícil são pessoas ou tecnologia? O que lhes parece? O Paulo fala pessoas. Alguém mais vota? O Paulo falou aqui no chat. Ó, bom, então pronto. Então vocês estão craque. Eu vou até pular isso aqui, porque sim, o mais difícil é pessoas. Porque processos, olha só, processos. Não estou falando que não é trabalhoso, né? Mas processo você contrata uma consultoria que vai te ajudar com isso, você faz formação, a alta direção paga curso para as equipes vão lá, se atualizam, né? Adquirem conhecimento, né? Você desenvolve, você documenta processo. É trabalhoso? É trabalhoso, mas você sai do outro lado. Tecnologia, cara, você faz lá um, um um requisito técnico, né? Você vai lá, olha, qual que é o requisito da área de negócio? Qual que é o requisito de segurança? Qual que é o requisito de operação? Qual que é o requisito de backup? Você monta lá uma RFP, né? Uma RFI, lança a RFI no mercado, os fornecedores vão ver os critérios, vão apresentar a solução, você faz lá no final uma avaliação de custo-benefício e você compra tecnologia. Agora, pessoas, a gente está falando de mudança de comportamento. E uma das coisas mais difíceis que existe nesse mundo é mudar o comportamento das pessoas. Imagina você falar sobre essas coisas que a gente está conversando aqui com alguém lá da área de contabilidade, com alguém lá da área jurídica, com alguém lá da área de marketing. Isso não faz parte do dia a dia dessas pessoas, né? E não só não faz parte, o fato é, se você não tiver mecanismos para tentar manter minimamente isso vivo no dia a dia, as pessoas vão se esquecer. Por quê? Porque o contador, ela fez hoje uma formação, no dia seguinte, ele está lá atolado de dados contábeis para poder cuidar. O pessoal do marketing, no dia seguinte, está com um monte de demandas de marketing, percebe? E se não tiver, então, um mecanismo, né, de manter essa cultura viva, você vai ter dificuldade. Vou fazer um parênteses aqui. Então, vejam só como que pessoas é diferente. E não é só difícil por isso. É difícil também porque você tem uma questão aqui também geracional. Aqui na universidade, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa em conjunto com uma universidade americana, no SIC, né, para melhorar as questões de segurança. Na verdade, era um modelo que essa universidade americana tinha feito já, uma universidade pequenininha, 4 mil alunos. Eu falo pequenininha porque aqui na UNB nós temos 67 mil alunos, né? Então, é outra dimensão de tamanho, né? Mas, uma das coisas que nós descobrimos, que nós tínhamos três públicos ali
que para cada um deles nós tínhamos que nos comunicar de forma diferente. Primeiro público, os alunos. Os alunos, um público mais jovem, né? 17, 18, 19, majoritariamente 17, 19, na faixa ali entre 18 e 27 anos. Desses 67 mil, essa é a faixa maior do nosso público da universidade, que é um público que tem qual perfil? Um perfil muito confiante, um perfil que acha que sabe tudo de tecnologia, um perfil que, por achar que sabe tudo, também acha que não vai cair num golpe, numa coisa nunca. E aí isso acaba baixando a guarda. Com esse público, você conversa e dialoga de uma forma. Você tem um segundo público na universidade, que são o público de meia idade. A maioria deles, aqui na universidade, são os servidores, que estão lá cuidando desses sistemas que vocês todos utilizam aqui, o SIGA-A, o sistema do RH, um monte de sistemas que nós temos na universidade, né? Então, essa galera até que segue política, segue regra, segue norma. E você tem um terceiro público, que são dos professores, e principalmente os professores mais com idade mais avançada, que são pesquisadores. São professores que ou pensam assim, não, cara, não adianta fazer nada disso não, porque uma hora vai vazar o dado mesmo. Ou são professores que pega o seu usuário e a sua senha e passa lá para um aluno, passa lá para alguém que faz parte do grupo de pesquisa dele. Percebe? Vocês conhecem alguma coisa assim, será? Algum professor que pega a senha dele, passa para o aluno fazer, porque o professor fala assim, isso aqui é caso concreto. Ele fala assim, não, eu não vou ficar na frente de máquina fazendo isso não. Meu negócio é fazer pesquisa. Eu estou em campo, eu estou fazendo pesquisa. Eu vou lá, eu tenho lá um estagiário lá que tem minha senha, meu usuário, e ele que vai lá e lança tudo para mim. Eu não estou falando que, então vamos proibir essa pessoa e vamos, né, vamos apenar essa pessoa, vamos aplicar uma pena. Não é isso, porque isso também não funciona. Então você tem que ter estratégias também para pessoas de acordo com o público. Você pode ter uma primeira abordagem geral, que você cria vocabulário para todo mundo, as pessoas saberem o que é dado pessoal sensível, quais são os princípios da segurança, e aí vocabulário. Mas aí depois tem que começar a dialogar com os públicos, para poder reforçar o conhecimento, para chamar eles para pensar a solução com você. Privacidade por concepção por padrão. Porque a tendência de tudo isso é todo mundo querer jogar isso na conta da TI. TI se vira. E esse conceito fala, não, a TI não pode ser esse depósito de demandas. Isso tem que ser pensado por toda a cadeia. Tudo bem? Então, vou avançar aqui. Então, essa é a ideia, né? Então, pronto, aqui estão os três pilares, né? Então, falamos já sobre isso. Agora, quando nós começamos a pensar, e eu não vou falar ainda sobre governança de dados, só vou fazer uma chamada ao tema, né? Depois a gente vai voltar a esse tema com mais profundidade daqui a pouquinho. Mas veja que, em relação aos dados, nós temos um ciclo de vida, né? Então, os dados são criados, são distribuídos, são utilizados, armazenados em algum momento eliminado, mas você tem também, e esse desenho aqui, eu não sei se vocês conhecem o Dama-Bock. O Dama-Bock, ele é um modelo de referência para governança de dados, né? Quem não conhece e está envolvido com questões de governança de dados, eu recomendo fortemente se apropriar dos conceitos do Dama-Bock. Vocês, se pesquisarem bem, talvez até achem uma versão dele em PDF na internet, mas ele é uma melhor prática de mercado para a governança de dados. E ele tem dentro dele lá várias disciplinas. Ele tem lá a disciplina de segurança, ele tem lá a disciplina de privacidade, ele tem lá o capítulo, né? Como eu falo, disciplina, são capítulos, né? Então ele tem um capítulo de segurança, ele tem um capítulo de privacidade, ele tem um capítulo de funcionalidade, ele tem um capítulo de organização de dados, porque um dos grandes problemas que as organizações, principalmente de maior porte, enfrentam hoje é ter uma quantidade muito grande de dados, de banco de dados. Então, você tem lá uma empresa que tem 4, 5, 10, 20 bancos de dados diferentes. Muitos desses bancos de dados, você tem redundância ou replicação de dados. O mesmo dado que você tem no banco A, você tem no banco B, C, D. E daí você começa a ter problemas porque você tem no banco A o dado da pessoa de uma forma, no banco de dados B o dado está de outra forma, no C está de uma forma diferente. Então, o Damabock é uma melhor prática para governança de dados, né? E aí ele vai falar que sim, eu tenho uma parte aqui, ó, de planejamento. Veja que isso aqui se aproxima um pouco desse desenho aqui, ó, desenhar, selecionar, desenvolver, né? Então, eu tenho uma parte de planejamento, eu tenho uma parte aqui de design, eu tenho uma parte aqui de criação e obtenção de tecnologia, eu tenho uma parte aqui, ó, de armazenamento e manutenção, eu tenho uma parte de uso. Então veja que ele começa a falar aqui sobre cada uma dessas coisas aqui, eu tenho ações de governança de dados.
Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Então, veja, agora voltando, né, um pouco, e daí conversando um pouco mais com a LGPD. Então, o artigo 5º, ele vai falar, ó, tratamento, né? O que que é o tratamento das pessoais? São todas as operações realizadas com dados pessoais. Nós já falamos sobre isso. Mas o que nós temos que ter atenção aqui, ó, é essa palavrinha, como as que. O que significa isso? Que esse conjunto de verbos, aqui são 20 verbos, eles são exemplificativos. Outras coisas pode ser tratamento de dados pessoais. Exemplo, a semana passada, um estado americano lançou uma legislação proibindo a leitura de ondas cerebrais, de ideação mental. Na Europa, já há alguns anos, já existe legislação dessa ordem. Aqui no Brasil, no Congresso, nós temos um projeto de lei para discutir essa questão. Nós estamos nos aproximando de um nível de tecnologia que nós já temos tecnologia suficiente para fazer a leitura da emergência do pensamento, da ideação mental. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, eu vou falar sobre isso quando nós conversarmos lá em Filosofia da Mente, porque isso é um recorte bem profundo com minhas pesquisas de doutorado, né? A leitura de ideação mental, de impulsos mentais, mas eu só quero dizer que, como as... Veja, aqui você não tem ainda a previsão de coisas como essa. Então, como as... Isso aqui é exemplificativo. Outras coisas podem ser tratar dados pessoais, né? Então, já falamos sobre isso aqui também, não vou me deter aqui. Então, quando a gente pega aqui o ciclo de vida dos dados, né, e coloca aqui eles horizontalmente e organiza aqui essas 20 palavrinhas, então nós vamos saber o que é criar dados. Receber, coletar, produzir e criar dados. Fizemos aquela discussão sobre a diferença entre armazenar e arquivar, né, e falamos aqui o que é difusão, distribuição, então vou passar mais batido aqui, porque nós já fizemos essa discussão anteriormente, né? Muito bem. Agora, aonde que na LGPD está os fundamentos do Privacy by Design by Default. Na legislação europeia, vocês sabem que a LGPD, nós já falamos sobre isso, ela é uma cópia da GDPR, General Data Protection Regulation. Uma regulamentação no sistema normativo europeu, ela tem um impacto de tal sorte que todos os países membros têm que incorporar na sua legislação interna, né? Mas eu não vou entrar aqui nessa discussão agora, porque é uma discussão com recorte mais jurídico, mas o que eu quero dizer é que a LGPD é uma cópia da GDPR, e eu tenho, desde sempre, várias críticas, né? Porque eu acho que tem momentos que ela foi muito mal, fez uma cópia errada, né? Que vai dar problema juridicamente à frente. É um outro problema isso, né? Mas, por exemplo, lá na GDPR, você tem um capítulo próprio para o Privacy by Design by Default. Existe um capítulo na GDPR que fala sobre isso. No Brasil, a nossa lei não tem um capítulo para isso. Então, isso está disperso. E aonde que a gente vai começar a enxergar isso disperso? Lá no artigo 6, inciso 7, prevenção. Então, quando eu falo aqui, ó, de prevenção, adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude das medidas pessoais, veja que eu tenho que ser preventivo. Eu não posso, em termos legislativo, né, de conformidade, adotar medidas somente depois que o dano aconteceu. Eu tenho que ser preventivo, antes que aconteça, né? Então, prevenção. Então, isso aqui está falando de privacy by design by default. Ou seja, a prevenção, se é preventivo, antes que acontece, aonde que eu ligo isso? Eu ligo isso ao design. Quando eu penso aqui, ó, a fase de desenhar, de selecionar, eu tenho que ter prevenção e já aqui, olha, preventivamente, já pensar em privacidade e segurança, né? É isso. Quando eu falo aqui, ó, os agentes deverão adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas à proteção dos dados pessoais de acesso não autorizado. Isso aqui é Privacy by Design by Default. As medidas que tratam o caput, deixa artigo caput, é a cabeça, é o início do artigo, né? Deverão se observar desde a fase de concepção. Privacy by Design by Default. Privacidade por concepção por padrão. Então, desde a fase de concepção, as medidas que tratam isso, adotar medidas de segurança, tem que ser pensada, né? Os sistemas utilizados para o tratamento das pessoas devem ser estruturados. Então, tem que ter esses sistemas estruturados para poder responder a incidente, por exemplo. O que eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente é que isso que nós estamos conversando, primeiro com uma lente técnica, está desta forma espalhada dentro da LGPD. É nesses pontos aqui que a gente vai encontrando esses elementos, tá bom? Muito bem. Artigo 50. Poderão formular regras de boas práticas
e de governança, e há uma diferença técnica entre boa prática e melhor prática. Melhor prática é aquilo que o mercado reconhece como uma prática adequada. Por exemplo, normas ISO, COBIT, COSO, ITIL, são normas que estão aí no mercado, desenvolvidas, gerenciadas por empresas, por organizações, né? A ISO desenvolve as ISOs, a Fundação ITIL desenvolve os padrões ITIL. Pessoal, quando eu estou falando aqui ISO, ITIL, COSO, COBIT, isso está claro para todo mundo? Só me sinaliza aqui se está claro para todo mundo, essas siglas. Se para todo mundo está claro aqui, ou se é novidade para vocês. Só para, porque eu estou falando aqui, porque para mim, né, muitas vezes dia a dia, né? Está claro para todo mundo? Só para poder. Isso é de boa, as outras eu não conheço. Tá bom, Paulo. A ISO, então, é um conjunto de. A ISO, galera, ISO tem ISO para tudo. O tamanho da rosca do soquete de lâmpada. Existe uma ISO que vai falar qual que é isso, porque se você comprar uma lâmpada, é basicamente padrão, né? O tamanho da distância ou a bitola do plug da tomada, tem norma ISO para isso, percebe? Então, ISO vai definir padrões. E aí você tem ISO de segurança da informação, você tem que as ISO da segurança são a 27001, 27000, a família 27000, né? 27001, 27002, 27005. Você tem ISO que vai falar de privacidade das pessoais, é a 27.701, que nada mais é do que uma extensão da 27.001 e 27.002. Você vai ter ISO de meio ambiente, você vai ter ISO de qualidade do ar, você vai ter ISO de acidente de trabalho, ISO de tudo que vocês imaginarem tem ISO. No Brasil, quem internaliza no Brasil as normas ISO é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Depois vocês pesquisam na internet, para quem não conhece, que vai achar lá o site da ABNT. E uma coisa que eu acho que para vocês que estão iniciando a carreira profissional, que é uma coisa que pode dar não só visibilidade para vocês, mas bom conhecimento, é que nos comitês da ISO, qualquer pessoa pode se cadastrar sem ter que pagar nada. Eu mesmo faço parte de alguns comitês da ISO. E constantemente esses comitês, eles abrem chamados para que pessoas ajudem a fazer a tradução da norma em inglês para a norma brasileira, a norma em português, para debater a norma. Existem reuniões, atualmente as reuniões são todas virtuais, você não paga nada para isso. E olha só, pessoal, vamos supor quem falou foi o Luiz que falou, o Paulo, né? Então vamos supor que o Paulo fala assim, então, poxa, eu vou lá me cadastrar num comitê da ISO de inteligência artificial, na ISO de segurança e privacidade, né? O que acontece é que quando o Paulo contribuir na tradução dessa ISO, na discussão, no debate, quando a ISO for publicada, vai aparecer o nome do Paulo lá. O Paulo contribuiu com essa ISO. Isso gera uma coisa que é importante no mercado, que é a reputação digital. Então, ali você faz network, você debate a questão numa dimensão muito maior, né, com mais cabeças pensantes. Então, é só uma sugestão vocês se apropriarem dessas questões, porque ali pode ser um espaço também de aprendizagem, de network importante, né? Então, isso é isso. O ITIL é um conjunto de bibliotecas para operação de TI, né? O ITIL, TI. Então, você vai falar de GMUD, gestão de mudança. Então, o ITIL tem gerências, né? Então, ele tem uma GMUD, uma gerência de mudança. Olha, se eu vou fazer mudança na produção, eu não posso, área técnica, chegar lá e meter a mão. Eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que comunicar as áreas de negócio, eu tenho que chamar todos os stakeholders envolvidos, consultá-los e agendar a mudança. No agendar a mudança, eu já tenho que planejar também o rollback. Se alguma coisa der errado, eu volto o que tinha antes, né? Então, por exemplo, isso é uma das gerências da ITIL. Sugiro também que vocês procurem na internet o ITIL, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui gerente de segurança e informação de uma grande telecom no país, né, durante 6 anos, uma vida de louco. E vocês terem uma ideia, à época, a telefonia não era a telefonia digital como é hoje. Nós estávamos começando no Brasil a telefonia digital, né, por celular. É a telefonia ainda analógica, né? Nós tínhamos lá questões como assim, olha, existiam algumas datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia do Avô, Dia da Avó, Ano Novo, Natal, era proibido fazer gemude. 15 dias antes dessas datas, era proibido pela alta direção fazer gemude.
Se alguém fizesse uma GMUD nessa data, sem uma justificativa e aprovação da direção, a pessoa era demitida. Por quê? Porque você vai lá na produção, fazer uma mudança em produção, perto de datas que todo mundo pega telefone para ligar para o pai, para ligar para a mãe, para a avó, para dar desejar um feliz ano novo, um feliz Natal. E você vai lá na produção, na véspera dessas datas, mexer na produção? O risco que isso poderia gerar de você gerar um impacto na operação da empresa e deixar de faturar, percebe? Né? Então, a GMUD, por exemplo, vai falar de coisas como essa, né? De, olha, você tem que ter uma gestão de mudança. Você não pode pegar, né, igual o Luiz falou aqui, ó, três ambientes, ambiente de homologação, desenvolvimento, homologação e produção. Você não pode chegar e meter a mão na produção. Você desenvolve, daí você passa por um ciclo de homologação, e aí você planeja uma GMUD para poder parar a produção e colocar na produção, né? Então, é isso. O COSO e o COBIT são coisas semelhantes à ISO, mas só que por outras entidades. Então, por exemplo, o COBIT é uma norma muito robusta, né, também para a segurança da informação, mas não só para governança, uma série de coisas, né? Mas ele é gerido, ele é desenvolvido por uma outra entidade que não a ISO. É isso. Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria dos bancos fazem segurança tendo como referência as normas COBIT, que são normas robustas, a COSO, né, que são normas robustas, né? Não que a ISO não seja, mas é isso, tudo bem? Então, depois pesquisem isso. Ou então eu posso passar com uma atividade isso, né? Depois eu faço uma atividade. Muito bem. Agora, o que acontece é que, como no Brasil nós não temos um capítulo próprio sobre. Deixa eu ver aqui o horário, só para ver se eu não estou para além, né? Tá, nós temos aí 20 minutos ainda, eu acho, não é isso? 20 minutos? Só para poder Certo, calibrar. certinho. Tá bom. Então, provavelmente eu não vou conseguir terminar esse tema hoje, porque eu acabei não perdendo tempo, mas desenvolvendo, né, mais aquela parte, mas não tem importância não. Então, esse European Data Protection Board, né, ele fez uma análise do artigo 25 da GDPR. O artigo 25 da GDPR é exatamente o artigo. Lembra que eu falei que a GDPR tem artigo próprio? Então, o artigo próprio para a Privacy by Design by Default. Então, ele fez uma análise do artigo 25 e ele criou três possíveis estratégias para você implantar o Privacy by Design by Default. Então, uma primeira estratégia é uma estratégia pensando na otimização, que envolve o quê? Você fazer uma análise a partir do ponto de vista das pessoais, né, considerando o quê? Qual é o volume de dados pessoais que eu coleto? Qual é a extensão do tratamento? Ou seja, o quanto eu trato esses dados? Qual é o período de armazenamento? Eu armazeno isso por um ano, dois, cinco? Como que é o nível de acesso aos dados? Então, a partir desses critérios, quando eu olho ali um conjunto de dados, né, um banco de dados, os fluxos de dados, eu paro aquilo e olho. Qual é o volume de dados que tem aqui? É 100 registros? É 1 milhão? São 2 milhões de registros? Qual é o volume de dados que são coletados aqui? Isso é um termômetro para mim, né? Qual é a extensão do tratamento? O que eu consulto aqui? Eu só consulto? Eu incluo novos dados? Eu atualizo? Eu extraio? Né? Por quanto tempo que eu mantenho esse banco aqui? Por 3 anos? 4, 5, 10, 15? Quem tem acesso? Qualquer pessoa tem acesso? Por exemplo, eu vou voltar no exemplo que o Luiz nos trouxe, né? Ó, dado real, desenvolvimento não tem acesso. Dado real, homologação não tem acesso. Homologação tem acesso a dado salatizado. Quem tem acesso a dado real é só o que está em produção. Então, essa é uma estratégia. Daqui a pouquinho eu vou falar, vou aprofundar essa estratégia, né? Uma segunda estratégia para você implementar o Privacy Balizar by Default é a partir da configuração. A ideia a partir da configuração é que os sistemas têm que ter parâmetros ajustáveis para que o titular de dados possa, então, ele, titular de dados, configurar o grau de proteção que ele quer. Por exemplo, hoje, se vocês fuçarem lá no Instagram de vocês, no Facebook, nessas coisas todas de vocês, vocês certamente vão achar ali uma abinha chamada privacidade, aonde você pode mudar os parâmetros. Você pode tornar a informação pública, restrita, você pode falar que somente algumas pessoas podem ver aquele certo tipo de dados. Isso são mecanismos que você faz um tuning, né, no nível de exposição dos seus dados para a comunidade externa. O problema que a gente tem aqui, que a gente vai falar sobre isso depois, tudo bem, eu consigo fazer um ajuste, por exemplo, no Instagram, sobre o perfil, né, a perfilização, para outros usuários do Instagram. A pergunta é, em relação ao próprio Instagram?
Será que em relação ao próprio Instagram, esses filtros também se aplicam? Será que eu posso criar uma conta no Instagram e falar assim, não, Instagram, eu não autorizo você a utilizar meus dados pessoais? O que vocês acham? Será que eu posso criar uma conta lá no Gmail gratuita e falar, não, Gmail, eu não autorizo que os seus robôs, seus algoritmos façam a leitura do meu e-mail? Não, porque está lá na política dele falando que se você adotar o Gmail gratuito, ele sim vai ler os seus e-mails. Se você colocar lá no Drive gratuito, sim, os algoritmos vão ler os conteúdos dos seus drives. Então, daí vem as legislações para tentar controlar isso. De novo, a guerra que nós estamos vendo aí com o TikTok, né, em relação aos Estados Unidos. Está falando sobre exatamente isso aqui, né? Uma terceira estratégia é a estratégia da restrição, né, onde eu vou considerar o tratamento a partir de respeito à privacidade, né? Então, assim, dentro do possível, configurações padrões já pré-ajustadas de forma restritiva, né? Que depois o titular de dados pode ampliar. Uma pergunta é, se vocês não souberem a resposta, podem fazer o teste. Se você criar uma conta no Instagram hoje, vamos supor que você termine esse encontro nosso aqui e fala, vou criar uma conta no Instagram. Como que vai ser a configuração padrão que vai lhe ser apresentada ao criar uma conta do zero? Os controles de perfilização, eles vão estar por padrão. Você cria uma conta fechada e se você quiser, você torna a conta aberta ou a conta por padrão é aberta. Percebe que esse é uma estratégia baseada na restrição. Pela Privacy by Design by Default, essa conta, se tivesse plenamente aderente à LGPD ou à GDPR, né, a conta deveria ser criada da forma mais restritiva possível. E o titular de dados, daí, ele vai abrindo a restrição. É essa a lógica que está por trás disso, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Posso avançar? Tranquilo? Só me sinalizem aqui. Eu estou caminhando já para o encerramento aqui, mais 15 minutos. Tá ok? Posso avançar? Beleza? Maravilha. Então, eu estou pegando o primeiro que responde, né? Porque se vocês tiverem alguma inconformidade, dúvida, me falem que eu possa aprofundar. Então, veja, quando você pensa, então, né, nessas questões aqui, né, que é a otimização, configuração e restrição, né? Então, quando você começa na otimização, você começa a ver os sistemas por camadas. Então, eu tenho uma camada de aplicação, eu tenho uma camada de regra de negócio e eu tenho uma camada de banco de dados. Ó, otimização. E cada camada dessa, eu vou adotar mecanismos de segurança e privacidade otimizados de acordo com a camada. Banco de dados, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma regra, um file aqui, sei lá o que for, né? Que vai limitar a conexão da camada de negócio à porta ao DBC do meu banco somente naquele protocolo, naquela porta, a partir desse IP ou desse bloco de IPs dessa máquina para esse aqui. Segreguei essa rede. Essa é uma visão. Regra de negócio. Eu só permito a camada de aplicação conectar aqui no balanceador de carga. É claro que na frente do negócio aqui, eu vou ter aqui um firewall de aplicação, né? Vou ter aqui um firewall de aplicação que já vai reduzir meu risco a alguns tipos de ataque. Quando a gente falar de SegInfo, a gente vai falar sobre ataques, né? SQL injection, cross-site script, estouro de pilha, né? Mas eu tenho já aqui um file de aplicação que já me protege de algumas coisas, né? Mas aí eu tenho aqui uma regra aqui, olha, no file aqui de pool, que fala assim, olha, esse é um balanceador de carga, né? Aqui eu tenho vários servidores, né? Ou está virtualizado, sei lá, enfim, né? Que vai fazer esse balanceamento de carga, mas eu tenho regras aqui. Olha, eu estou otimizando. E para cada camada dessa aqui para o usuário, então, eu posso ter aqui para o usuário um conjunto de configurações que ele pode escolher. Aqui na regra de negócio, também eu vou definir configurações, quem da área de negócio pode ter acesso, quando pode ter acesso, da onde pode ter acesso, né? Daí eu tenho aqui no banco de dados a mesma coisa. Então, em termos gerais, muito gerais, a lógica de otimização é essa lógica, né? Uma outra lógica, né? Então, veja, ó, acabei de falar sobre isso, né? Então, eu vou analisar por fases, né? Definição de uso, que, em termos gerais, um exemplo seria isso aqui, né? Então, veja, se eu tenho aqui um sistema de currículo, cadastro de currículo, um sisteminha, né? A empresa tem lá um sistema para coleta de currículo. Então, a gente poderia pensar quais são as fases. Primeiro, tem uma fase de oferta de vaga. Daí, eu tenho aqui o recebimento de currículos. Olha, isso aqui já envolve uma coleta de dados. Estou recebendo. Eu tenho uma fase aqui de classificação, filtragem.
quais são aqueles currículos que atendem ou não ao perfil da vaga. Veja que eu estou tratando dado pessoal. Eu tenho aqui uma fase de armazenamento, então eu vou guardar aqueles currículos, né, que interessam à vaga, os demais eu vou excluir. Aí eu já estou falando de transparência. Desde o momento que eu oferto a vaga, eu já tenho que falar para o titular de dados. Se o seu currículo não for selecionado, ele vai ser excluído. Ou, se eu quero montar um banco de talentos, eu falo, olha, se você não for selecionado, você vai para o nosso banco de talentos e permanece lá por 6 meses. Depois de 6 meses, você escreve, está de acordo? Estou de acordo. Então, veja que eu estou sendo transparente já. Você tem uma fase de extração de dados desse currículo para poder verificar critérios de seleção. Você tem uma fase de validar os dados. Será que essa pessoa que botou aqui no currículo, que se formou em engenharia na UNB, será que realmente ele se formou em engenharia na UNB? Vou validar. Essa pessoa que falou aqui, que estudou, que trabalhou em tal empresa, será que realmente ele trabalhou nessa empresa? Vou validar. Pô, tô preocupado, né? Então, eu vou validar. Daí você tem uma fase aqui, ó, de testar o candidato, né? É uma fase aqui de modificação dos dados. Você tem uma avaliação final e você tem o início da computação. As perguntas que vão surgindo aqui, quando eu penso aqui, nós pensamos em otimização, será que aqui, aonde eu recebi o currículo, eu já tenho que receber todos os dados pessoais da pessoa? Eu já tenho que receber CPF? Eu já tenho que receber a identidade da pessoa? Eu já tenho que receber, por exemplo, no Brasil, recentemente saiu uma lei que pessoas que, os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, eles têm que apresentar antecedente criminal e esse antecedente criminal tem que ser renovado a cada 6 meses. Será que nessa fase aqui, ó, que eu estou começando, eu já tenho que pedir a pessoa o antecedente criminal? Otimização, não. Por quê? Porque a pessoa pode nem ser selecionada. Na fase seguinte da classificação, eu posso falar essa pessoa que não atende. E se eu já recebi aqui esse conjunto de dados pessoais dela, no passo seguinte eu descartar, eu vou otimizar. Eu vou coletar somente o necessário para essa primeira fase. Daí, à medida que a pessoa vai avançando no processo, à medida que ela vai avançando no processo, eu vou solicitando mais dados. Quando chegar aqui na fase de validação, eu vou pegar e falar assim, então me dê aqui o dado de 3, 4 referências. Então, ou seja, eu vou filtrando, com isso eu vou minimizando a coleta de dados, e à medida que a pessoa avança no processo, eu vou coletando mais dados, né? Então, essa é uma lógica aqui, né? Então, análise de processo em fases, né? Então, eu leio fase a fase, né? Um outro exemplo, eu tenho um app. O app, ele tem lá uma biblioteca, né, do app que conversa com o GPS para poder pegar a minha geolocalização. E aí, quando eu paro no sinal de trânsito, perto de uma padaria, como o meu app conversa com o seu GPS, pega a localização, ele aparece lá um pop-up. Olha, tem uma padaria aqui, são 15 horas, perto do café, essa padaria aqui tem pão de queijo. Você não quer parar aí não e comer um pão de queijo? Isso é negócio, né? Mas eu tenho então aqui, olha, integração. Então eu estou olhando aqui agora sobre a lente de definição de um caso de uso. Eu tenho aqui um gateway de pagamento. Quando esse meu app eu vou usar ele para fazer um pagamento, eu tenho aqui um gateway de pagamento que vai conversar lá com a bandeira do meu cartão para fazer uma transação. Então eu começo a olhar a parte de otimização a partir de uma lente de um caso de uso. É uma visão de você pensar a otimização, né? Você pode pensar a otimização a partir da relação entre os tratamentos. Então, aqui, ó, eu tenho esse banco de dados, aonde nesse banco de dados aqui, eu tenho um certo tipo de dado que alimenta um outro banco. Já nessa fase 2 aqui do tratamento, eu tenho aqui um conjunto de dados que ele correlaciona com esta fase e essa fase um. É uma forma de você pensar em otimização olhando o tratamento do dado pessoal dentro das fases de tratamento. Então, a fase um, a fase 2, a fase 3, como que esses dados se interrelacionam, né? Então, com isso, nós fechamos essa ideia aqui da otimização. Ou seja, eu estou pensando na quantidade de dados coletados, o mínimo possível, período de armazenamento, quais são as bases legais, os princípios, direitos e outros elementos. Então, isso é olhar operacionalmente o tratamento do dado pessoal com uma lente de otimização, né? Muito bem. Uma outra forma é quando eu olho com a configuração. Deixa eu ver o horário. Configuração. Quando eu vou ocupar aqui mais, nós temos mais 7 minutos, né? Eu vou fechar com esse ponto aqui, né? Quando eu penso dessa, deixa eu voltar aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui. Ah, é isso mesmo, ó, vai dar certinho. Porque aqui
eu acabei não desenvolvendo todas as fases porque isso aqui é muito grande. Eu posso também pensar no tratamento por meio da configuração, que eu já falei sobre isso. A configuração é quando eu tenho um conjunto de parâmetros que são ajustáveis na aplicação. Por exemplo, lembra que eu falei agora mesmo, ó, tem um banco de dados que tem a possibilidade, o parâmetro de habilitar a criptografia. É um parâmetro. Eu vou lá, habilito o parâmetro criptografia. Ponto. Então, eu tenho uma configuração que me permite habilitar um parâmetro que eleva a segurança, melhorando a privacidade. Isso é configuração. São coisas parametrizadas em sistemas, né, em plataformas. E o modelo de restrição, que eu já falei sobre ele também, é quando eu dou ao titular de dados, né, esse poder. Eu lanço um sistema, uma plataforma na configuração mais restrita e o titular de dados, por vontade própria dele, que vai flexibilizando, vai permitindo que a empresa colete mais dados, né? Vai permitindo que ela faça uma coleta maior. Pessoal, para fechar essa ideia aqui, veja que tudo isso hoje você já consegue enxergar implementado. Se você entrar lá no seu Instagram, no seu WhatsApp e fuçar, você vai ver no WhatsApp, por exemplo, tem um local que eu não me lembro de cabeça onde que é, mas depois vocês fuçem, vocês vão achar, que tem lá assim, relatório de tratamento das pessoais. Se você for lá no WhatsApp, clicar nesse relatório, ele vai mandar para o seu e-mail que você cadastrou, para o seu telefone, um arquivo com tudo que o WhatsApp sabe a seu respeito. Se você fizer a mesma coisa lá no Instagram, ele vai mandar para você uma informação com arquivo com tudo que o Instagram sabe a seu respeito. Lá no Instagram, se você fuçar, você vai descobrir com quantas outras empresas eles compartilham os seus dados. Percebe? Quando você fizer isso, você vai ficar de cabelos em pé, né? Então veja que isso são mecanismos que já vão com isso aqui. E para fechar, daí a gente fica bem em dia com o nosso conteúdo, né? A questão do Damaboc. O Damaboc, então, é uma metodologia, é uma melhor prática de mercado que fala sobre governança de dados. E ele vai ter lá, isso aqui são capítulos. Ele vai ter um capítulo que vai falar do gerenciamento da arquitetura de dados, de forma a você ter bancos de dados centralizado, vai falar sobre o desenvolvimento do dado, estruturação, dado estruturado, não estruturado. Mas o que nos importa aqui para quem se aventurar a pesquisar sobre ele, e eu recomendo que o façam, né, porque é um material muito rico, né? É o gerenciamento da qualidade do dado. Qualidade do dado é a integridade do dado, a consistência do dado. Então, existe um capítulo de gerenciamento de qualidade, um gerenciamento de documentação e conteúdo. Pessoal, documentar sistema é fundamental. Uma equipe é desconstituída, as pessoas vão embora da empresa, se você não tem documentação, você fica refém. Você fica refém, né? A empresa fica refém. Gerenciamento de segurança é um outro capítulo do Damaboc, e todos esses capítulos aqui são capítulos complementares para essa coisa chamada governança de dados, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês se apropriem e vocês vão achar na internet, se vocês procurarem Damaboc, vocês irão achar na internet. E com isso, dentro do nosso horário, hein? Olha aí, faltando 5 minutos, nós fechamos, e vou parar aqui um pouquinho essa apresentação, nós fechamos o pilar de LGPD, passando muito brevemente, o conteúdo é muito maior do que isso, mas aqui a ideia foi só apresentar para vocês alguns conceitos, eu diria assim, inescapáveis, fundamentais, né? Então, a partir da próxima semana, nós começamos o nosso terceiro pilar, que é a segurança da informação, e nós iremos desenvolvê-lo também em 3 encontros, né? Então, a gente vai falar de segurança da informação em termos de tempo de rede, ataque de negação de serviço, DDoS, DRDoS. Vamos falar em segurança da informação em termos de sistema operacional, em termos de sistemas e aplicações, né? Então, daí a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre buffer overflow, coisas assim. E vamos falar um pouquinho também sobre forense computacional. Você fazer perícia em sistemas, coisas assim, né? Se der, eu vou tentar preparar aqui alguns códigos para eu poder rodar com vocês aqui, como a gente está remoto, rodar alguns códigos para poder exemplificar estouro de pilha, fazer leitura de registradores da memória, né? E aí você invadir o sistema de forma colateral. Enfim, vou ver se eu consigo o tempo e para poder fazer alguns programinhas para isso, mas eu acho que vai dar certo sim. Pessoal, tranquilo? Beleza? Tudo tranquilo? Por gentileza, Beleza, me professor. finalize. Beleza, Paulo, Rafael, Arthur, João, Gustavo, Luiz. Tem um ideograma aqui japonês, chinês, que eu não consigo ler esse negócio aqui.
Moçada, muitíssimo obrigado. Um excelente restante de semana para vocês e até quinta-feira. Abraço. Obrigado, professor. Até quinta-feira. Valeu, moçada.